Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa tarde. Boa tarde, boa noite, Marcela, boa Guilherme noite. e também ouvintes e espectadores do Viva Voz. Boa noite, Vera. Demora um pouco para virar a chavinha depois das 6, entendeu, Vera? Tá na Eu margem também de erro. tendo a dizer boa tarde, mas o Rodrigo Bocardi é muito enfático no sentido de que é boa Exatamente. noite. Então vamos respeitar o titular aqui. Vamos respeitar, entendeu? Manter a tradição de Rodrigo Bocardi, manter o boa noite. E hoje, uma noite cheia de assuntos pra gente tratar, né, Vera? Acho que a gente pode começar falando da questão da segurança, falar sobre o decreto das armas, porque já há a possibilidade do Congresso fatiar a proposta, a proposta do presidente Lula que restringe o uso de armas, também adquirir armas. O presidente falou em praticamente extinguir os CACs. A gente tem acompanhado, falou na live de hoje. Mais cedo, na primeira edição do Viva Voz, você também comentou que isso, né, geraria no parlamento. Qual a reação dos parlamentares com relação a essas medidas que vêm sendo tomadas? E não demorou muito para isso acontecer de fato, né, com essa proposta de fatiamento. Exato, Marcela. É porque eu venho tratando desse assunto com os parlamentares com os quais eu converso há bastante tempo, porque no início do ano já houve um ímpeto revogatório aí dessas medidas realmente bizarras do Bolsonaro no sentido de armar a população e de promover uma explosão desses clubes de tiro que houve no Brasil de 2019 a 2022. Mas a gente não pode se esquecer de que o eleitor chancelou o Lula, mas também elegeu um Congresso conservador, um Congresso de centro-direita e com muitos expoentes da bancada da bala, da bancada de distintivo, né, ou seja, ex-PMs, da bancada de militarizada e da bancada ruralista, que são todas elas bancadas que têm apreço a essa pauta armamentista. Então não é tão simples assim desarmar essa herança deixada pelo Bolsonaro. Faz parte do que o próprio Lula constatou. Ele venceu o Bolsonaro, mas não extinguiu o bolsonarismo. O Lira era um que alertava o governo já no início do ano de que se mandasse uma proposta que eles chamavam de radical, ou seja, revogando tudo, extinguindo os CACs, ela seria derrubada no parlamento. E agora que na semana passada foi anunciado um grande pacote que tem essa questão dos CACs dentro dele, começou a se articular uma reação no Congresso. Eu falei disso mais cedo no Viva Voz e o Lauro, na coluna dele online no Globo, começa a dar algumas pistas do que está sendo articulado. Então, tem uma ideia de se fazer um projeto de decreto legislativo no Congresso, fatiando o projeto de segurança do Lula e não aceitando ele na sua integralidade. Isso significaria aí mexer em algumas ideias que o Lula está propondo e, por exemplo, ele pensa em não sustar totalmente o acesso a armas, manter apenas a restrição a armas, por exemplo, de calibre 9mm. Aquela outra deputada federal, Júlia Zanata, o Lauro também relata isso, diz que vai procurar o Arthur Lira para tratar dos artigos que tratam dos CACs e retirar esses artigos. Então, vai ter bastante resistência, como eu tinha antecipado hoje na nossa conversa da hora do almoço. O que fica a dúvida, né? Só essa bancada bolsonarista vai ter peso para derrubar os projetos do governo? Então, o governo vai ter que olhar para esse cenário, se rearticular e pensar na maneira de negociar a manutenção do decreto do Lula e do que não for decreto, do que for projeto de lei, mas desde que eles também entendam que não vão poder fazer isso de uma vez só. A reversão dessa pauta armamentista vai ter de se dar paulatinamente para ser eficaz. Ô Vera, ainda na área da segurança, mas mudando um pouquinho de assunto, falando sobre os desdobramentos ali das revelações todas sobre o caso Marielle Franco, que a gente tratou ontem também,
Agora, hoje vem aí a informação de que o próprio Rony Lessa, o outro suspeito, né, acusado de ter participado, de ter feito o tiroteio, o Rony Lessa também tentou fazer um acordo de delação premiada alguns meses atrás, mas esse acordo não foi para frente. Agora veio à tona o outro acordo, que é o do Elcio Queiroz, esse que de fato saiu do papel. O que pode vir ainda pela frente disso, hein? A Bela Megali fez essa revelação também no Globo, o Moniz, e isso mostra que a entrada da PF, no caso, tratou de saculejar um pouco essas investigações. A impressão que se tem e o que se depende das conversas com algumas fontes envolvidas nesse caso, é que os acusados estavam ali com a garantia de que a coisa não andaria muito e ela não passaria daquele ponto em que se estava. Quando a PF entra no caso, tem um sacolejão ali e todo mundo começa a temer que a sua situação se agrave. O fato de não ter sido fechada a delação do Rony Lessa indica que ele não foi muito firme em apontar provas do mando, né? Que é isso que se quer saber dele, porque se ele é quem perpetrou os tiros e que matou a Marielle e o Anderson, ele tem de entregar algo acima dele, tem que entregar, portanto, quem o contratou, quem o pagou para cometer esse crime. E provavelmente, para não ter sido selado e para não ter avançado, ele não deve ter avançado muito na indicação dessas pistas para que se chegasse aos mandantes. Então, de alguma maneira, a PF e o Ministério Público do Rio, que estão atuando juntos, entenderam que o Elcio Queiroz tinha um caminho de prova melhor a oferecer e tinha esse fato de que ele entrega o Rony, confirma que foi o Rony quem disparou e com isso permite o julgamento do Rony a uma pena plena, sem precisar dar perdão de alguma natureza ou redução de pena para o principal perpetrador do crime, que foi quem tirou a vida da Marielle e do Anderson. Então parece ser essa lógica para indicar porque um conseguiu selar um acordo de delação e o outro não. Ô Vera, ainda nesse noticiário policial, para a gente fechar essa parte de segurança, enfim, vamos falar do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele que voltou a depor naquele caso das ofensas que sofreu na Itália. A gente tem informações sobre o que ele disse à Polícia Federal? Sim, o Alexandre de Moraes depois novamente e deu mais detalhes das ofensas que teria sofrido do casal Roberto Mantovani e Andréa Munarão. E também estava presente nessa ocasião o genro deles, mas com implicações menores nas acusações. Ele disse que houve 2 momentos em que ele e o filho foram ofendidos pelo casal. Além daquilo que a gente já sabia, que ele já tinha relatado, que ele teria sido chamado de comunista, bandido, comprado, ele agora disse que o casal o acusou de ter roubado as eleições. Portanto, seria um casal signatário da tal tese bolsonarista de fraude nas urnas eletrônicas e de favorecimento do TSE na figura do Alexandre de Moraes à vitória do Lula. Isso é uma grande teoria da conspiração que ajuda a explicar, inclusive, o 8 de janeiro. Muitos dos que vandalizaram os prédios dos 3 poderes e fizeram aquela marcha terrorista em Brasília e que realmente chegaram ali na antessala de um golpe de Estado, de tentar forçar um golpe de Estado, eles tinham em mente que a eleição foi fraudada e que o Lula não teve a maioria dos votos. Então, esse casal aí de Santa Bárbara, de Piracicaba, ali daquela região, ele mostra estar em linha com essa tese conspiracional, essa tese que acaba mantendo o extremismo como uma expressão forte na sociedade. O inquérito todo da PF deverá se pautar por essa relação entre a agressão e o fato de que ainda existe um movimento extremista forte no país que tem os ministros do Supremo como alvo. Então, tudo vai se direcionar por aí
O depoimento do Alexandre de Moraes apenas reforça esse caráter ao trazer a questão das eleições como um elemento importante na cena ali, no entrever o que houve entre ele e o casal no aeroporto de Roma. Vera, avançando aqui nos nossos assuntos, agora falando sobre meio ambiente, saíram dados de desmatamento e de queimadas, né, no mês de junho, mostrando a alta no primeiro semestre aí do ano, mais de 2 milhões de hectares queimados. Agora, tem um foco, esse levantamento do MAP Biomas, principalmente nas regiões da Amazônia, que essa região lidera o levantamento, seguido da região do Cerrado, né? Como que o governo, especificamente aí o Ministério do Meio Ambiente, tem acompanhado esses dados e pode tentar conter aí essa devastação, hein? Com bastante preocupação, né? O MMA está vendo isso com muita preocupação, Muniz, porque fica a certeza de que aquele estado de coisas de total ausência do Estado, ausência de fiscalização e ausência dos mecanismos de combate à devastação desses 2 biomas, ela não é simples de combater e não adianta só a disposição e a vontade e a volta da fiscalização, a volta das multas. Houve aí um aumento exponencial das multas nesse período. Isso não é suficiente para reverter o estado preocupante de desmatamento, de queimadas, portanto, de destruição desses 2 biomas. O governo está preparando um pacote de ação e uma ação voltada nesse primeiro momento especificamente para a questão do Cerrado. A ministra está fechando esse pacote, ela vai enfrentar resistências políticas por parte dos ruralistas, como ela vem enfrentando em algumas das pautas no início desse ano. Não é à toa que tentaram tirar atribuições e desidratar a pasta dela. É uma ministra que se choca um pouco com a visão de mundo dos ruralistas, no momento em que, de novo, o agronegócio é um dos principais propulsores do nosso crescimento. Então, vai ser um embate que vai acontecer. E aí a gente já teve em junho o lançamento do plano para a Amazônia, que foi uma versão ali do PPCDAN, que era um plano que ela lançou da primeira vez que ela foi ministra, e agora ela está fechando um plano também para o Cerrado, porque também nesse bioma, da primeira vez que ela foi ministra, houve um retrocesso de destruição. E a ideia é, de novo, alcançar esses índices, mas não vai ser simples, porque essa é uma região muito dominada pelo plantio da soja, pela presença muito forte do agronegócio. Foi uma região, o Centro-Oeste, né, que é a região predominante do Cerrado, em que o Bolsonaro venceu as eleições. Então, a gente deve ter um período aí com o lançamento desse plano e o foco no Cerrado, um momento de tensão e de embate entre a ministra Marina Silva e a bancada ruralista e as entidades defensoras do agronegócio. Vera, com relação à economia, mudando para esse campo da economia, a gente teve hoje os números do IPCA 15 divulgados, né, mostrando a queda na inflação nessa primeira quinzena de julho, que abre caminho, né, para quem torce para uma queda nos juros já na reunião do Copom na semana que vem. Vem aí, Vera? Olha, tá aí uma coisa difícil de prever, de cravar, né? Se vem, e encravando que vem, o percentual de queda que vai haver, Marcela. Esse é o principal ponto hoje de apostas e de divergências por parte dos analistas, dos consultores, dos agentes de mercado financeiro. Essa queda maior, aí, essa deflação maior do que o esperado do IPCA 15, que mede aí a inflação dos primeiros 15 dias do mês, ela veio também como um reforço positivo para essa ideia de que, olha, a inflação está controlada e, portanto, existem condições postas para que os juros baixem e baixem 0,5%, porque agora não é só uma pressão para que baixe, mas uma pressão para que baixe 0,5%. Parece estar criando uma corrente dos que acreditam que vai ser isso que vai acontecer, porque nas estimativas aí do mercado, tá metade o número dos que acham que
vai cair meio e dos que acham que vai cair 0,25. Qual é o fator a embaçar um pouco as previsões e a impedir que haja uma certeza de uma reunião com consonância de opiniões e com uma opinião unânime do Copom? É a entrada dos 2 novos diretores na diretoria colegiada. O Gabriel Galípolo, que veio de ser o número 2 do Ministério da Fazenda e assume a diretoria de política monetária, e o Ailton Aquino, também indicado pelo Lula, eles vêm com uma disposição maior de defender uma queda mais importante já nessa primeira reunião, na reunião da semana que vem, que seria de 0,5%. O que acontece? Acontece que o Galípolo chegou num momento de ruído entre ele e o presidente do BC, Roberto Campos Neto. Houve aí todo um ruído de que ele estaria sofrendo censura em ofertas de entrevista que foram feitas a ele, e isso foi mal digerido ali pela equipe da Fazenda, pelo Palácio, que ainda vê o BC como um lugar de resistência à ideia de que os juros precisam cair. Então, a gente não sabe o quanto essa divergência pode, ao fim do dia, atrapalhar que se chegue a uma ideia consensual de queda dos juros. Então, vamos ver como vai se dar a dinâmica dessa primeira reunião do Copom com 2 novos diretores. Vai ser importante a gente observar se vai se criar um campo de disputa lá dentro ou se eles vão, de alguma maneira, conseguir caminhar para uma decisão mais monocórdia, uma decisão que mostre ali convergência de opiniões entre os 9 diretores. A última reunião já teve ali uma certa dose de divergência. Eles decidiram manter os juros, foi unânime, mas as indicações mostram que havia ali uma divisão quanto à premência ou não de começar a baixar os juros. Como a gente gostaria de poder acompanhar ali escondidinho essa reunião, né? Total. É o que todo mundo gostaria, ficar pensando. Ô Vera, ainda no campo da economia, para a gente fechar, hoje veio também essa informação de que o Conselho Curador do FGTS vai disponibilizar ali um saque total de mais de 12 bilhões de reais, que são ali os lucros do fundo em 2022. A gente estava até fazendo conta aqui, viu, no bastidor. Todo mundo na expectativa de quanto que pode cair a mais para cada trabalhador. O que dá para esperar? É uma injeção de recursos no consumo, no final das contas, né? No caso de vocês, dá para pagar pelo menos um chopp, o que vai cair ou não? Porque... dá para conversar, viu, Vera? Ainda não saquei o FGTS, dá para conversar. Vamos ter que marcar esse happy hour. Ah, então tá bom. Ó, então vocês me convidem, porque algumas pessoas vão receber bem pouco, porque varia de acordo justamente com o que você tem ali na sua conta do FGTS, se você já sacou ou não. Acontece mais ou menos o seguinte, a cada R$100 você vai ter direito a 2,46. Então, a cada 1.000 são R$24,60 e a cada 10 mil, que aí já é um número bem menor, chega a R$246. Então, não é nada para fazer o Natal de ninguém, mas o que o governo espera é que esse dinheirinho ali circulando ajude, sim, a dar uma aquecidinha na economia, ajuda a pessoa a pagar uma pequena dívida que ela tem, a pagar uma dívida do cartão, esse tipo de coisa que o Lula tem pregado aí nas falas dele. Essa é uma lei que foi regulamentada no governo Temer e que permite esse saque a cada ano daquilo que for registrado como lucro do FGTS. Desse ano, o Conselho Curador decidiu que 99% do lucro vão ser distribuídos nas contas dos trabalhadores cotistas para que eles possam sacar. E aí esses saques já poderão ser feitos a partir de agosto, assim que cair você já pode sacar. Não é nada assim para deixar ninguém rico, mas é aquela noticiazinha que é boa. Você não espera que vai aparecer um dinheiro do nada e de repente esse dinheiro pinga lá numa conta, né? Ó, você me passou aqui os números, Vera, fiz a conta aqui. Dá para tomar umas 4 cervejas no happy hour, tá bom? Ó, tá ótimo. Tá bom, né? Tá 4 bom, cervejas? tá bom. Né? Eu pago a cerveja na próxima, então. Fechado. Então tá bom, combinado. Eu acho que eu não vou ter nem isso, viu? Então, eu pago os 10%. Fechou. Eu vou fazer as contas ainda, acho que deve dar umas 4 também, já dá uma rodada boa aí. Mas vamos combinar mais gente, senão a gente também vai sair breaco desse negócio. A gente junta uma galera aqui Tá e faz bom. isso acontecer. Vamos de música, Vera?
Vamos de música. Hoje se comemora o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. É uma data importante de empoderamento feminino, de reflexão sobre o feminismo negro, que tem as suas diferenças no continente e também nos países caribenhos em relação ao feminismo branco, porque as mulheres negras foram por muito mais tempo desprovidas de direitos e elas estão numa situação de ainda menos direitos do que as mulheres em geral. Então é um olhar importante que se tem para esse recorte do público feminino. Então um dia aí de celebração, de empoderamento, de reflexão e de busca por direitos. A ministra Margarete Menezes reuniu uma série de ativistas, jornalistas, influenciadoras, pensadoras negras para um café da manhã hoje, para justamente marcar essa data. E a gente vai de Margarete, portanto. Muito bom, Vera. Um beijo pra você. Até amanhã com mais Viva Voz. Beijo grande para vocês e até amanhã. Valeu, Vera. Até.